Olá, meus queridos irmãos, ouvintes e internautas que todos os dias está aqui juntamente conosco na reflexão diária da Palavra de Deus. Neste sábado maravilhoso que o Senhor tem nos dado, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dar também as boas-vindas à nossa sala virtual de ensino da Palavra de Deus. Nosso tema nesta oportunidade falará sobre, terá por base o versículo da primeira carta universal de São João, capítulo 3 e versículo 2. E nós já vamos adentrar a sala de aula e vamos refletir sobre o texto da Palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade ao tema Os Valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos nossos dias. E nós estamos chegando ao final do trimestre. Neste domingo nós estaremos concluindo com a 13ª aula e o tema da 13ª aula é a verdadeira identidade do cristão. Mas hoje nós temos um texto para refletir. Hoje é sábado e o texto para hoje é na primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 2. E o assunto é para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler aqui o texto bíblico para nós refletirmos rapidamente sobre esse tema maravilhoso. Então nós temos aí o versículo para nossa reflexão na primeira carta de São João, no capítulo 13, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, aonde nós temos o pronome ali, ele, se refere a Jesus Cristo. Repetindo o texto, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Muito bem. Esse texto aqui tem alguns termos que precisa de uma reflexão. Então faremos isso rapidamente. Quando aqui no segundo período do versículo nós lemos aqui, mas sabemos que quando ele se manifestar. Do que se trata quando ele se manifestar? No momento em que Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja. O arrebatamento da igreja, segundo a Escola Teológica das Assembleias de Deus, é o momento em que a igreja ouvirá o sonido da trombeta do arcanjo. E, neste momento, o Senhor descerá nas nuvens, até as nuvens, e a igreja será arrebatada a encontrar com ele nos ares, ou seja, nas nuvens. Então, nesse momento, todos os cristãos que estarão salvos, eles terão seu corpo transformado num corpo incorruptível, à semelhança do corpo atual de Jesus. Por isso que São João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta carta, é uma carta universal para todas as igrejas na face da terra, e ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, ou seja, semelhante em termos o corpo, não vamos ser igual a Deus. Não vamos ficar imaginando, como disse a serpente para Eva lá no jardim e para Adão,
que eles iam ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Não. Nós estamos falando do corpo, desse corpo físico, que ele será transformado em um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não vai morrer mais, um corpo que não vai se deteriorar, um corpo que não vai depender dos alimentos aqui da terra para se nutrir, para ter vida, para ter saúde. Vai ser um corpo espiritual, um corpo transformado. Então é nesse aspecto que São João está dizendo: quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. E nosso corpo não estará limitado ao espaço e ao tempo. Ao espaço, porque nós vamos nos transladar numa velocidade superior à velocidade da luz. Nesse aspecto, o corpo nosso é semelhante ao de Jesus. E também esse corpo não está sujeito ao tempo, porque ele não envelhecerá. Então, esse corpo transformado, incorruptível, ele será semelhante ao corpo de Jesus, ao corpo dos anjos, não estará subordinado ao tempo nem ao espaço. Continuando, o texto diz assim: seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, nesse exato momento, nós não conhecemos Jesus no seu esplendor, na sua glória, mas nós vamos conhecê-lo. Mas eu gostaria de refletir, trazer aqui o texto, o contexto dessa leitura, para nós ampliarmos nossos conhecimentos e aprofundar e sabermos o que mais João estava dizendo à igreja, focado nesse mesmo tema aqui, para ser semelhante ao nosso Senhor Jesus. Então vamos ler aqui, no capítulo 3, da primeira carta universal de São João, a partir do versículo 1 até o 4, para nós compreendermos a respeito desse tema um pouco mais amplo. Então diz aqui, São João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque isso o mundo não nos conhece. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não conhece a Ele. Há muitas informações bíblicas, teológicas, espirituais, que nós já conhecemos aqui na Terra. Nós temos uma noção pálida do que é que vai acontecer após o arrebatamento. Não sabemos exatamente como será, mas nós temos informações não detalhadas, mas do que é que vai acontecer. Mas as pessoas que não são convertidas, as pessoas aqui da Terra, não conhecem esses detalhes que nós conhecemos. E essas informações a respeito do que nós seremos, que nós já sabemos de antemão, o mundo não crê, não vê, e por isso será manifesto no momento em que ocorrer. No momento em que ocorrer, então, as pessoas, a partir dali as pessoas verão. Não verão no momento do arrebatamento, porque, segundo as Escrituras, segundo nos escreve o apóstolo Paulo, isso se dará num piscar de olhos. Você piscou, o arrebatamento ocorreu. Tem alguém dizendo aí que a televisão, o satélite vai mostrar? Não vai mostrar nada. É possível que pareça um curto, né? De tão rápido que é. Então, no momento do arrebatamento, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens e iremos para a mansão celestial, para as bodas do Cordeiro, onde haverá ali uma grande festa da coroação das pessoas que receberão seus galardões. Continuando o texto, repetindo a leitura que nós já fizemos, diz
São João: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, meus queridos, nós estamos absolvidos dos pecados da lei pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas qualquer que pecar estará transgredindo a lei e carece de se reconciliar com Deus para que seja renovada a sua comunhão. A salvação, do ponto de vista de Jesus, ela é plena e irrestrita, sem limite. Mas do ponto de vista humano, ela é precária enquanto nós estivermos aqui neste corpo. Por quê? Porque nós cometemos atos falhos, que nós chamamos de pecados. E nós precisamos de pedir perdão, reconciliação, restabelecer a comunhão, para que nós estejamos sempre preparados para o momento do arrebatamento da igreja. Então, meus queridos, é nesse sentido que o tema deste sábado está com o título Para ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queremos concluir aqui esse tema, né, sobre sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso a partir do momento do arrebatamento da igreja. E nós temos uma informação para dar a vocês, nós já fizemos isso ontem, vamos fazer novamente, que está chegando aí o terceiro trimestre. E nós já temos à vossa disposição a revista da Escola Dominical para o terceiro trimestre. E o tema é esse que está aí, os ataques contra a Igreja de Cristo. Focado no tema A Sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, nós estamos aguardando o retorno de Cristo. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E para isso, nós precisamos estar em comunhão para não sermos surpreendidos. Então, nós queremos passar para você a nossa agenda de reunião, agenda semanal. Então, nós temos na segunda-feira nossa aula teológica. Na terça-feira temos o culto de oração e ensino, às 19 horas. E na quinta-feira, o culto da União Feminina, dirigido pelas irmãs da União Feminina. E na sexta-feira, o ensaio da orquestra. No domingo, pela manhã, aula bíblica da Escola Dominical. Nós já dissemos aqui o tema, né? A verdadeira identidade do cristão. E na parte da tarde, teremos o culto para os haitianos, no mesmo local ali, no mesmo endereço do templo, na rua Rael Bonfacker, 2220. Na sala ao lado, 2230, reúne os irmãos haitianos. E à noite, a partir das 18h30, o grande culto festivo que nós daremos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você é cordialmente convidado. E agora nós vamos ouvir a mensagem musical para a nossa reflexão e para a nossa alegria espiritual. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo
santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, viver perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Muito bem, concluindo a nossa reflexão diária, nós queremos abençoar a todos vocês dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua família. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Deus vos abençoe.